Anato kana patashi. Ai kana itasho. Ahutia koreno. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estava no terceiro ano, né? E viemos fazer entrevista com você sobre o cacique, sobre o Benedito Cacique, né? Como foi a infância de vocês? Você tem muita lembrança? Assim, eu tenho poucas lembranças, né? Quando eu fui lá com meu pai, né, eu tinha 1 ano. Então, assim, desse ano pra cá eu não lembro de muita coisa, mas lembro coisas que eles vinham contar depois de morrer muito tempo, né? A infância em Curral Vermelha, geralmente era muito bom, né? A gente via sempre do artesanato, né? E eu lembro que na época o pai já era cacique, né? A aldeia que era bem simplesinha mesmo. Eu lembro que a casa da gente era feita de palhoça e as portas eram de lençol que cobria, né? Ali, né? Não tinha esse negócio de assalto, não tinha nada. Então, todo mundo vivia em comunidade, todo mundo junto ali, né? Naquela casa bem simples, né? E ele já liderava como cacique, né? Eu observava, já via, né? Algumas coisas. Sempre tinha reunião de pessoas lá, sempre procurando ele sempre dava o melhor dele, né? Ele aquilo já tomava como exemplo, né? E muitas coisas aconteciam nessa época já, né? Às vezes, na época que teve também, o pessoal veio invadindo alguns lugares daqui, né? Então, assim, a gente já observava que já tinha aquele movimento todo de pessoas ir lá em casa e procurar ele, né? O pessoal sempre ia atrás dele para ter um terreno. Família, não arruma um terreno para mim, para não dar para morar. Ele sempre arrumava contigo com uma pessoa, né? Um terreno. É tudo que eu olho hoje, para a Vermelha tem um terreno, através dessa época, né? Já vieram para cá e conseguiram um terreno que ele deu, né? Como ele era dentro de casa? Ele era calado. Para ele não era muito de conversar. Ele era sempre calado. Mas ele nunca era agressivo, ele gostava muito de contar a história pra gente. Sempre contava a história dele, que contava na época do pai dele, né? Sempre se reunia, contava a história pra gente, conversava, né, sobre as histórias antigamente, como era, como não era, né? Como era a aldeia que ele morava, né? Então ele sempre gostava de contar a história, mas ele sempre foi muito calado, assim, né? De conversar, né? A gente chamava ele fala mansa, né? Fala mansa, para poder conversar bem devagarzinho, né? Para conversar com a gente, meus pais sempre foi tranquilo, ele foi um pai sempre do lado, né? Eu sempre tive ele como meu herói, meu exemplo, meu pai é meu herói, porque é uma proteção que eu tinha do lado dele, né? Então ele é como meu herói, né? Qual foi a coisa mais marcante que ele fazia, que deixou assim para você? Que você fala muito marcante para mim também como exemplo. Eu, assim, honestidade. Uma coisa que ele fazia, que eu via assim, era honestidade. Quando chegava a feira, as compras, né, ele dividia para todo mundo. E quando minha mãe às vezes tirava um pouco para a gente, ele fazia, não, deixa no pessoal. Ele sempre dividia igual, sempre era justo. Eu nunca vi meu pai querer passar a perna em alguém, né, ou dar um terreno e tomar, ou vender. Meu pai nunca vendeu um terreno, sempre ele deu. Então, meu exemplo hoje, ele como é honestidade. Honestidade, para mim, é o exemplo dele maior, que tem honestidade. Qual foi o maior ensinamento que ele te deixou? A educação e sempre lutar pela causa indígena. Antes de ele morrer, ele falou que nunca deixamos de lutar pela causa indígena, pelas nossas terras. Sempre lutar pelo que é nosso. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor sobre o seu irmão, né, Benedito Cacique. E eu vou começar falando um pouquinho sobre o Cacique. O senhor poderia falar um pouco sobre a trajetória de vida dele? Se posso. Pode falar da nascimento e falecimento também? Olha, Benedito, ele nasceu em 51. Nasceu em 51, ele foi trabalhar muito cedo, mas quando ele se tornou, com idade de 11 anos, 12 anos, ele começou a trabalhar fora, né, com o pessoal, para poder ajudar a manter os outros irmãos que tinha muito irmão, e aí ajudar meu pai a estar ajudando a criar esses outros. Sim, meu pai muito pobre, ele morreu pobre. Nós também não viemos de família rica, sempre foi de família pobre.
Então, o Benedito foi essa pessoa, um camarada bom, sempre calmo, né? Daí a trajetória dele mais foi trabalhando por fora. Quando, Benedito, nós chegamos para aqui em 73, foi na inauguração dessa rodovia de Porto Seguro a Cabralha, e por aqui a gente ficou. A gente já estava aqui há uns 4 anos. Benedito veio embora para cá por saber que nós já estávamos aqui. O pai, a mãe, ele veio embora para cá. Chegando aqui, ele ficou mais nós aí um tempo. Depois ele tornou e trabalhar fora de novo, mas trabalhando aqui por perto mesmo, em Cabralha mesmo. Daí aconteceu um acidente com ele, né? Um colega dele teve atirado nele, quase ele morre. Aí ele veio, a gente trouxe ele para cá. Daqui também a gente não deixou ele mais voltar para lá. Ele ficou mais. Foi ficando aí, ficando. E com uns 2 anos que ele já estava aqui, o pessoal da comunidade resolveu colocar ele como cacique. E ele não queria. Ele não queria porque ele disse que nunca tinha trabalhado com isso, não sabia como é que ele ia entrar nessa aí sem saber para onde é que ia. Como ele não tinha costume. Mas aí esse mesmo pessoal da comunidade insistiu que ele fosse o cacique. E aí ele aceitou, sem saber por onde é que entrava. Mas ele era um camarada calmo, sempre ele gostava das coisas dele, sempre pelo certo, não pelo errado. E foi ficando. E uniu todo esse povo, né, que tinha uma divisão danada aqui do Matheus de Moura, e ele terminou unindo esse povo todo. Era a parte de També, a parte de Cuí, e eram desunidos, ficavam brigando, e ele terminou, uniu todo mundo. Graças a Deus ficou melhor ainda. Aí, por aí ele foi continuando, né, foi limpando mais a mente, foi conhecendo mais, como é que brigava pelos direitos e tal, e lá vai. A gente foi para Salvador, né, juntamente com ele. Ele tinha com ele uma liderança que era eu, outra era Norato, conhecido por Cachiló, né, o nome dele é Cachiló. E Jacutinga, que é a Maria Dionísio, que a velha era essas pessoas que acompanhavam. Daí a gente fomos para Brasília, né, junto com ele. Por não saber de nada, mas aquela coisa que a gente não sabia mesmo, né? E terminou depois o Benedito virando uma pessoa que hoje tem o nome dele garantido aí na comunidade, Benedito Cacique. Para mim ele foi um herói porque ele mexeu com tudo, né? Com a questão de terra, educação, saúde. A gente fizemos reuniões com o pessoal que na época, vocês não conheceram, mas chamava-se SUCAM, né, que era saúde indígena, e da SUCAM veio para CESAI, para CESAI mesmo, acho que é CESAI, não me lembro do negócio lá. E terminou apagando isso aí. Tudo isso a gente foi fazendo reunião com o pessoal, ele com a calma dele, para poder conseguir essas coisas para a comunidade. Tem essa terra aqui, por ele não saber mexer e dizer que, Benedito Cacique não sabe, como a gente teve muitas pessoas que disseram, não, isso aí não sabe resolver nada, e a gente resolveu. Somos da turma Terceirano B e viemos aqui saber um pouco sobre sua história, sua trajetória, se o senhor puder nos contar também. Onde o senhor nasceu? Eu nasci aí onde hoje é a reserva da Jaqueira. Isso aí foi de meus avós. Olha, as meninas, eu nasci aqui, me criei aqui, entendeu? Eu sou do dia 22 de julho de 62. Isso aqui, quando eu era criança, a gente andava pelo mato, dentro dos matos. A estrada da gente era ou a praia ou a linha Telega. Você sabe o que é a linha Telega?
A linha Telegra, hoje você tem um telefone residencial, você tem o celular na mão. Hoje você pega um celular, você conversa com alguém lá dos Estados Unidos, rapidinho você tem resposta. Conversa os dois assim, né? Como se tivesse assim, nós estamos assim, né? Mas antigamente, o Telegram, você fazia um telegrama hoje, no caso, eu fazia um telegrama para você, com urgência, eu ia receber a resposta sua com 15 dias. Com 15 dias. Você sabe onde tem um pedaço desse poste, que era um poste de ferro, dessa grossura? Tem uns 5 metros de comprimento, e passava aquela fiação de cobre. Onde tem um pedaço desse poste é encostado à jaqueira, dentro do brejo. Eu já passei lá e vi, igual por onde a gente passava. Quando eu era criança. Aí depois, o tempo foi se desenvolvendo, né? E a gente crescendo. Mas muita gente que fala hoje, aqui, que nasceu aqui, às vezes pessoas mais velhas do que eu, é mentira. Entendeu? Às vezes eu saio para não haver discussão, mas é mentira. Ó, meus filhos, isso aqui antigamente, há 40 anos atrás, era puro mato. A gente andava nessas estradas aí, era só pelo, como igualmente eu falei nesse instante, era pela linha Telegra ou pela praia. A única casa que tinha aqui em Coroa Vermelha era uma capela, uma igrejinha, e a cruz era de pau-brasil, ela era uma cruz de malte. E só vinha gente aí quando vinham pescar de Porto Seguro, ou a gente que morava nessa mata aí, nessas matas aí, que eu lembro bem, era meu tio Anísio, era Caboclo da Mina, era Jeremia, Teodomiro, o pessoal de Seu Lúcio, a família de Seu Lúcio já morava aí dentro. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, Bento, que foi quem comprou a jaqueira na época que meu avô morreu. Quem comprou essa jaqueira na mão de minha avó foi Bento. E o nome dessa jaqueira antigamente era Içara, nos documentos da Içara. E era assim, hoje Coroa Vermelha virou praticamente uma cidade, né? Mas graças a Deus por isso. Mas antigamente, meu filho, aqui era assim. Qual foi a sua contribuição na história da retomada do campo? Daqui? A retomada daqui do campo não, de Coroa Vermelha, né? Foi com meu primo Bené Cacique. Foi ele que era o cacique na época, ele que retomou isso aqui. E aí, daí para cá que ele desenvolveu Coroa Vermelha. Aí depois ele saiu do cargo, aí entrou Nego e Carajá. Aí nesse meio tempo nós entramos aqui, onde hoje é o Carajá. Depois nós passamos para Nova Coroa. Depois antes de nós ir para aqui, do Carajá e para Nova Coroa, nós fomos para a Reserva da Jaqueira. De lá para cá foi que nós retomamos Carajá e aqui Nova Coroa. E depois já não foi mais Carajá e Nego que entrou, foi lá na faculdade. Aí já foi tudo. Aí já não foi na responsabilidade nem de Nego, nem de Carajá. Mas quem mais trabalhou por isso aqui foi Nego, Carajá. Primeiramente foi Benedito Cacique. Raio Show. Mas essa pergunta aqui, né, sobre Dona Gerice. Você poderia falar o nome e a história da vida dela? Minha mãe, falar da minha mãe, na verdade, é motivo de muita alegria, muito orgulho. Ela se chama Gerice Brito de Oliveira, uma guerreira,
uma mãe maravilhosa, uma avó. Sabe, às vezes eu não tenho nem palavra para expressar quem foi Geris nas nossas vidas. Ela foi um exemplo de mulher, de companheira, de esposa. Então, assim, falar dela, não encontro nem palavras, mas ela foi uma pessoa maravilhosa em nossas vidas, na comunidade também, né? Foi uma das fundadoras também, juntamente com meu pai, aqui da aldeia Coroa Vermelha. Então, falar dela é maravilhosamente orgulho falar dela, Geris, minha mãe. Você poderia falar sobre o legado que ela deixou para vocês? O amor. Amor ao próximo, como servir ao próximo, sem querer receber nada em troca, mas sem fazer por amor. Seu Arauí de vida? Arauí, aqui em Coroa Vermelha era Raí, um índio guerreiro, a qual lutou pela nossa cultura. Na verdade, ele era amante da cultura pataxó. Ele é raiz aqui de Coroa Vermelha, o fundador aqui de Coroa Vermelha, das músicas daqui da aldeia, ele é um dos fundadores, entendeu? Então falar de Arauí, não sei nem como expressar, na verdade, mas pra gente era motivo de muito orgulho. Tinha os momentos assim de dificuldade, né, que sempre tem em família, mas o meu pai foi um homem muito guerreiro e lutou por este lugar e pelo teu povo, entendeu? Então, assim, Arauí é raiz. Arauí, raiz, Coroa Vermelha. Sebastião Flores Valério. O senhor sabe qual foi o ano que ele nasceu? 1930. Mas é fácil de fazer. Qual era a trajetória de vida dele? Menina, a trajetória de vida dele era rural. Ele trabalhava nas fazendas dos outros. Ele, quando não estava trabalhando nas fazendas dos outros, ele fazia artesanato. Ele pescava. E finalmente tudo quanto é trabalho meu pai fazendo. Como era a relação dele com a comunidade? Bem, ele gostava de muito respeito. Ele não gostava de brincadeira. Muito sério. Qual legado ele deixou assim para os jovens hoje em dia? Minha filha, ele ensinou muitos jovens a trabalhar no pesado, trabalhar no artesanato, entendeu? Finalmente, Jamile ainda falou com ele para ele ensinar a vocês alguma parte dos trabalhos que ele fazia, mas isso perdeu meu Deus. Meu pai sabia fazer muito trabalho. Ele participou de alguma retomada? Participou. A reserva da Jaqueira mesmo já estava aqui. Que foi dele, né? Qual era o sustento e como ele trabalhava? O trabalho que ele fazia, o sustento era bem, né? Porque ele nunca deixou a gente passar necessidade enquanto fraco. Ele teve 16 filhos, só com a minha mãe. Com outras mulheres, ele teve mais uns 12 por aí, até onde eu sei. Mas ele assumia com a responsabilidade dele. Entendeu? Então, sobre isso aí eu não tenho que queixar de meu pai, não. Sobre o sustento. Foi bem, no ponto de fraco, foi bem. A senhora poderia falar qual é o seu nome completo e qual é a sua trajetória de vida? Posso falar. Meu nome completo chama Jesuíta Ferreira, mas indígena suriana. É quando eu estava na minha aldeia, que nós tínhamos antepassado,
A gente vivia com uma caça aí, mas para nós estava tudo bom. Nós morávamos numa casa, nós não tínhamos coberta, nós dormíamos na beira do fogo. Nós comíamos banana verde pisada com água, pegava água do mar, tinha uma panela chamada chamego, a panela era grandona. Essa panela chamego ia para casa de Tia Vitória, ia para casa de Nenê Batista, a mulher dele, ia para minha casa, para casa da outra vizinha. Essa panela cozinhava banana verde para fazer paçoca para nós comer. Nós comíamos paçoca pisada no pilão, nós não tinha prato, nós comíamos dentro da cuia. Aí o que nós fazíamos? Quando era de manhã cedo, nós ia para Mangá, arrancar caranguejo, tudo de pé no chão, não tinha, só vestia um short mesmo, que tudo de saco nosso short. O vestido estava todo remendadinho, só tinha um para ir em Caraíva, uma calça que os homens tinham, um ia para Caraíva de tarde, no outro dia outro ia. Uma calça todo mundo vestia, os homens que não tinham roupa, aí todo mundo vestia essa roupa. Quando na festa da Barra Velha, primeiro ia meu pai, aí depois de Cassiano, depois de Antônio Fumo. Depois de Lourenço vestia essa calça. Nós vivíamos assim, nosso antepassado. Nós não tínhamos luz, nós dormíamos na beira do fogo, todo mundo na beira do fogo ali, sem coberta, sem nada. E nós não tínhamos luz com nada, nós comíamos peixe na água vivinha aí, ó. Quando foi meu pai trabalhar aqui, desse lado aqui, aí mandou 2 litros de óleo para minha mãe. Mandou o portador entregar. Quando chegou lá, esse litro de óleo virou uma confusão. Minha mãe falou, não vou comer porque é da Petrobras, vai matar nós tudo. Nós não vamos comer isso não. Pegou esse litro de óleo, furou, foi na aldeia de Barra Velha, mostrava para outra, desceu no sacete, todo esse litro de trem, para nós não comer com medo. Aí joguemos para lá. Eu disse, minha mãe não vai comer não, porque é da Petrobras, vai matar nós. E nossa vida não foi uma vida bonita. Quando nós ia para Caraíva, vendeu o bolinho de piaçaba, quando chegava lá só comprava um pouquinho de sal e voltava para trás. Quando nós íamos na Maré Grande, que tinha maré enchida, que jogava água no alto, nós pegávamos sal com a palha, pegávamos patioca atrás do sal. Mas quando botava na comida, margoso. Porque o sal não era preparado. Só água do mar que secar nós trazia. Aí nós botávamos na cozinha nossa comida com essa água de sal. Quando acabava, nós jogávamos o caldo fora e comia os caranguejos. Nossa vida foi toda assim. Aí Luiz, capitão, falava assim, agora nós vamos dançar o toré. Aí quando era nós de noite, nós íamos arrancar caranguejo, nós chegávamos toda meladinha, tudo fedendo, nós não tínhamos sabão para tomar banho. Nós, para nós lavar nosso short, nós pegávamos a raiz do pacari, batia numa gamela e botava nossa roupa dentro e lavava. Quando nós íamos, nós vestidos ficavam assim, igual guarda-sol, nós tudo felizes. Nós comia banho de porco um ano ou outro. Nós não tínhamos gordura para comer nossa comida. Nossa comida era só no bruto mesmo. Nós não tínhamos luxo com nada. Nós não brigávamos, nós trabalhávamos, andava mandioca, fazia farinha, pescava no rio, redava no mato, tudo feliz. E nós não tínhamos luxo, não era de noite, todo mundo pegava essa esteirinha assim, ó, fazia o fogo de lenha, todo mundo assim, ó, dormindo, sei como nós não morremos. E hoje eu vou fazer isso para ver se a pessoa não morre. Eu vou cantar também para vocês aqui, ó. Assim, ó. Eu somos escoteiro que viemos trabalhar, somos da luta pela esta nação bandeira, este sangue desaltura pelas cores de nossa bandeira. Marcha soldado, marcha levante, a belas cores do povo virante, o belo índio que defendemos, a belas cores desta nação. Nosso hino será de vitória, nosso hino será de resplandor, o nosso hino cheio de glória, nossa escola também tem valor. Qual a sua trajetória de vida? E o senhor pode nos contar um pouco dela? Sua trajetória de vida aqui, no campo, na invasão. Na invasão aqui? Sim. Rapaz, sobre isso aqui, eu praticamente... Quando eu morava aqui, que tinha essa invasão aí, né, entendeu? Teve muitas invasões. Teve muita invasão aí, eu participava dela, entendeu? Participei muito delas também, muito delas participei. A terceira pergunta, senhor Pedro, é qual a diferença das festas de Santo Reis de antigamente para as de hoje? O que mudou? Mudou foi muito, porque inclusive os foliões, a metade mais velhos já morreram tudo, né? A maioria deles já morreu. Só tá agora os mais velhos que tem mais aqui, só eu, a minha Jocana aí, as duas irmãs dela
de mais velho que tem, que está no meu conhecimento, só essas pessoas que tem. Só essas. Já esses outros que estão agora, já são novatos, né? Já são novatos. E a diferença da festa de antes para de hoje? Qual a diferença? Muita diferença. Porque antigamente a gente brincava aqui, brincava sossegado. Entendendo? Brincava sossegado. Tinha com participação de a gente ia lá, Coroa Vermelha, brincava na Coroa Vermelha, recorria a rua todinha, entendeu? Brincava pela rua. E hoje em dia não faz isso. Até em falta de folião mesmo, nós estamos em falta também, entendeu? Tem esses novos agora, estamos dando início com eles, entendendo? Para brincar, para ver se a festa não acaba. Do jeito que está vindo aí, vai ter gente que acabar, entendeu? Vai ter gente que acabar com ela, porque por causa desse tipo de coisa, né, velho? Ou você é conhecedor disso, né? Não precisa nem explicar por que motivo, né, amigo? Não é isso? Né? Vocês todos são conhecedores do que está acontecendo, entendeu? Mas é uma coisa que, por mim mesmo, eu não acabava. Eu tinha dado a oportunidade para todo mundo brincar. Assim como eu ensinei Cabana, os meus 2 filhos, as minhas filhas, ensinei a brincar também, na brincadeira, queria ensinar também para essas crianças aí, ó, outros que vêm nascendo. É tanto que esse ano nós estamos querendo fazer uma brincadeira só com as crianças. Entendeu? Só com as crianças. Aliás, se os pais der oportunidade também, né? Os pais, né? Primeiramente, né? Pedir ordem para os pais, se der oportunidade para ir brincar com as crianças. Eu me lembro que antes, quando era o Santo Reis, bem antes que a gente brincava também, eu lembro que o senhor dava oportunidade para as crianças, era no Natal, não é isso? Natal, justamente, pro Natal, Natal. Dá pro Natal, e agora estou querendo já botar ele como sendo já o líder, entendeu? As crianças, nem eu brincar. Pode falar mais ou menos em que ano ele veio para cá? Então, a gente pode começar a falar sobre aonde que a gente morou, da onde que a gente veio, é isso? Então, eu sou Sinivaldo, né? Sou o filho mais velho da família. E, assim, meu pai e a minha mãe são 2 pessoas que são semi-analfabetas e são nativos da aldeia Barra Velha, né? E a gente quase não saía muito para alguns lugares, e depois, através do artesanato, a gente começou a sair para vender o artesanato, né? Quando a gente saía para vender o artesanato, só ficava fora na alta temporada. Quando abaixava, caía a alta temporada, a gente voltava para a aldeia. E isso por muitos tempos. Depois, meu pai viu que não estava bom, aí falou, meus filhos, a gente vai ter que sair para algum lugar para vocês estudarem. Porque aonde que a gente morava, em Barra Velha, para mim estudar, era muito assim, longe, sabe? Eu andava de pé acho que uns 6 quilômetros para ir e para vir, né? E aí ele começou a ver que era meio pesado, né? E precisava de mais conhecimento, né? Aí sempre ele lutou para que a gente tivesse um estudo, para não passar a dificuldade que ele mais minha mãe passou, né? E a gente atendia, sempre atendeu, né? Que nós fomos, graças a Deus, um filho que sempre obedeceu ele através da educação que ele nos passou para a gente. A senhora pode contar um pouco da sua trajetória? Como? Sua história de vida, a senhora pode contar um pouco como foi? Você sabe por quê? Quando minha mãe morreu, eu não lembro dela, eu estava muito criança. Quem tomou conta de mim foi meu pai e minha tia e minha avó. Eu nasci em Barra Velha e mudei para Caraíba. Minha mãe veio de resguardo de mim, que ela, com a barrigona, foi para a festa do São Sebastião na Barra Velha. Chegou lá, danou, dançar. Com pouco ela sumiu do salão. Aí foi ganhar, eu que eu já estava com dor, lá na festa, paparia, ela ainda estava dançando. Quando eu estava na idade de 12 anos, estava com 11 anos, eu me mudei para Porto. Eu sozinha em Deus. Aí acabei de me criar em Porto. Aí estudei um pouquinho,
que meu negócio era estudo. Se eu fosse nesse tempo, eu era boa gente. Mas eu fui naquela época, ficava esperando os outros pagar a escola. Eu sei costurar, eu sei a leitura um pouco, que eu tinha muita vontade. Eu sei fazer flor, de tudo eu sei. Sei fazer vestido, sei fazer... Só não sei fazer calça comprida, mas bermudinha eu sei. Só que eu mais agora não faço mais nada disso. Agora só quero paz, sossego, saúde para aturar mais um tempo com meus filhos.